Pronto, estamos aqui começando esse podcast. Primeiro, é uma honra estar fazendo parte dessa primeira edição da Ruma. Tem faltado a sensibilidade de muitas pessoas, o ouvir, o escutar, ou realmente prestar atenção em outrem, de dar ouvidos a quem é diferente, a quem é igual também. Não só para concordar, mas para debater, para dialogar. Sou Bruno Lopes, valentense, cursando letras, habilitação em língua portuguesa e literaturas. Sou músico, produtor musical. Após muita reflexão e após vir à minha mente uma música, decidi fazer esta fala sobre um tema que tem sido frequente nos meus pensamentos, nas minhas reflexões. Então, gostaria de começar a falar sobre algumas experiências que têm ocorrido comigo durante algum tempo, principalmente nos últimos anos, mais especificamente nos últimos 2, 3 anos talvez. Eu imagino que a gente divide muita experiência com tudo que a gente tem em volta, não só o perto, não só o palpável, principalmente o fracasso. Talvez esse seja o tema que parece um pouco pessimista, mórbido talvez, mas especialmente há alguns anos tenho passado por algumas experiências que se diriam fracassos, tropeços, talvez muito maiores do que tropeços, mas experiências em que foi preciso e que é preciso superar dificuldades ou abraçá-las. Sobre a experiência pessoal que eu falava, eu sofri um acidente de moto há algum tempo, alguns anos, 2, talvez 2,5, e eu fraturei muitos ossos do antebraço e da mão esquerda, chegando a perder uma das falanges do dedo anelar da mão esquerda. Isso até hoje me faz refletir sobre essa perda, porque desse acidente resultou-se sequelas para minha mobilidade e sensibilidade da mão e do antebraço esquerdo. Isso para qualquer pessoa já é, de certa forma, trágico. Porém, no meu caso, parece ter sido mais sentido. Eu precisei desistir do meu instrumento. Eu era baixista, de forma que eu precisei realmente parar de tocar, porque a ergonomia não favorece de forma nenhuma, e além de não conseguir tocar com agilidade minimamente plausível de ser tolerada, me acometem muitas dores. Então, a partir desse momento e de toda a vivência do acidente, eu me vi amputado, mais do que uma falange, de um lugar em que eu me sentia de certa forma realizado, que era a música e a composição instrumental. De lá para cá, se tornou muito comum a reflexão dos meus ganhos e perdas na vida. Talvez aqui seja a hora de entrar com um tema, subtema talvez, como uma pessoa que sempre foi elogiada pelos meus professores, pela minha família, e de ter autoestima ligada a uma certa arrogância, de um certo narciso forte. Eu sempre me vi um pouco olhando de cima para o mundo. Eu achava que, não que eu era melhor que os outros, mas que eu tinha mais facilidade e compreensão das coisas do universo maior do que a média das pessoas. E desde essa experiência do acidente, eu tenho entrevisto tantas falhas e tantas perdas minhas. As experiências ruins, as decepções, a falta, as perdas, é uma reflexão de vários anos. Você despenca
de um penhasco em direção a um abismo, e que às vezes, na maioria delas, é muito difícil de conseguir sair, de enxergar a luz. Com a autoestima e o ego elevado, a altura é muito maior e muito maior a queda. E essa experiência de ter fracassado, de ter reconhecido todos esses fracassos, a partir do momento em que eu comecei a enxergar através de pessoas com quem convivo, muito iluminadas, muito generosas, a quem eu sou muito grato, eu tenho entendido os fracassos de outra maneira. A música que eu cito no começo desse podcast é Suporto Perder. É uma composição de Flaira Ferro, artista pernambucana. Prestei mais atenção ao que eu já conhecia. O meu fracasso eu já conhecia, Flaira Ferro eu já conhecia, mas eu não enxergava dessa forma. Tanto essa como algumas outras desse disco, eu comecei a entender o fracasso como uma experiência válida para a construção da minha humildade, da minha aceitação, uma tremenda estrada para o autoconhecimento, entender quais os meus pecados, não me abstendo da responsabilidade deles, porém sendo generoso comigo, gentil comigo, entendendo que por mais que me pintem perfeito, eu não sou e nem estou perto da perfeição. Então, comecei a entender esses fracassos, essas quedas, e por que eu me envergonhava tanto desses tropeços, desses erros cometidos. É aí que eu chego nessa reflexão acerca do perdão de si mesmo. Desde aquela procrastinação que te leva a atrasar um trabalho, e aquelas decisões que são tomadas e a forma como você conduz a vida que te levam a lugares que você não pretendia. Daí eu comecei a entender a minha responsabilidade sobre cada situação dessa, nas que eu tinha mais responsabilidade, nas que eu tinha menos responsabilidade. E dessa forma entender a culpa pelos seus fracassos nem sempre é sua, mas a responsabilidade sobre aquilo que você faz com relação ao que está te acontecendo, o que te aconteceu no passado, é sua. Então você é responsável por como enxergar e lidar com os seus erros, com os seus tropeços, com os seus fracassos. Então é preciso dizer que falhamos e que cada ato que a gente erra, e que em cada situação que a gente erra, a gente tem uma responsabilidade de saber lidar com a consequência daquilo. E de reconhecer-se falho, reconhecer-se errado. Não é fácil reconhecer que a responsabilidade de lidar com isso é sua. Que seja para mudar o que pode ser mudado ou simplesmente para aceitar o que aconteceu. Essa é a reflexão que eu trago hoje nesse podcast, inspirado por artistas como Flaira Ferro, como Tony Carvalho, faísca aqui, outra ali de palestras de Leandro Carnal sobre a reflexão de si mesmo e do Narciso. Essa é minha contribuição de hoje, desse momento, para a revista Ruma, e eu convido vocês a refletirem, aqueles que estão numa situação que se sentem confortáveis e aqueles que se sentem completamente subjugados e oprimidos e desinteressados da sua própria vida e da sua própria autoestima. Reflitam sobre os seus fracassos, sobre os seus tropeços. Espero que seja proveitoso a quem puder me ouvir nesse instante. Lembrem-se que há sempre por onde ir. Enquanto houver sol, ainda haverá. Então, muito obrigado e estejam em paz.